teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa escola. Deus te abençoe, que seja instrutiva para você, amém? E que as mãos do Pai continuem sobre nós. Vamos orar pelo nosso caderno de oração. Por você também que está nos assistindo, Deus te abençoe, amém? Em nome de Jesus. Pai Celeste, te agradecemos pela noite de paz que nos concedeste, Senhor. Estamos entregando nas tuas mãos, ó Senhor, o nosso caderno de oração com todos os pedidos que passaram, Senhor. Tu sabes da necessidade de cada um. Abençoa este dia para todas as nossas igrejas, tanto nos trabalhos presenciais como nos trabalhos online, Senhor. Que as tuas mãos estejam sobre nós, este pequeno servo que agora vai ministrar esta aula, Senhor. Te peço me capacitar e me usar para a tua glória, Pai. Entrego nas tuas mãos a nossa nação brasileira, os poderes constituídos que governam essa nação, Pai. Que sejam as tuas mãos poderosas sobre eles, ó Senhor, e a tua nação brasileira e a tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa que possamos cumprir esta missão de tornar Jesus conhecido através de nossas vidas, ó Senhor, e da pregação da tua palavra.
Agora abençoe todos que estão comigo nesta meditação, nesse estudo da Tua Palavra, Pai. Abençoa também aqueles que vão ouvir depois através dos grupos. Eu entrego todos nas Tuas mãos, rogando as Tuas ricas bênçãos. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, são todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqui estamos para a nossa escola. Hoje o nosso tema ele está no capítulo 7 de 2 aos Coríntios, não é? E nós temos muito a aprender nesta lição, e o nosso tema ele está exatamente nessa frase, não é? Que nós precisamos de aprender a conviver com isso e vencer. O tema é esse. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Está lá em 2 Coríntios 7, no versículo 10. Amém? Eu vou te convidar agora para nós estarmos louvando o Senhor com o 545 do nosso cantor cristão. Amém? É um louvor que nós abrimos as nossas escolas. Amém? Abra o seu cantor, aí no 545, vamos adorar o Senhor. Amém, glória a Deus. Então vamos agora abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 7, já vamos ler para depois entrarmos na meditação. Nós lemos assim o verso primeiro: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu continuo. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isto para a vossa condenação, pois antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, superabundando de gozo
em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combatentes, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em alguma coisa. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebeste com temor e tremor, regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Esse é o texto que está para a nossa meditação hoje, queridos. Louvado é o nome do Senhor. E agora nós vamos fazer uma análise desse texto para sua edificação. Ele começa falando das promessas de Deus e dos papéis ativos que devemos ter diante disso, ou seja, devemos nos aperfeiçoar sempre e buscar a santidade. Amém? Porque a santidade, o que quer dizer a palavra santidade? É aquela vida de separação. É aquela vida de buscar a Deus, de viver para Deus, envolvido com as coisas de Deus, não é? E que a palavra de Deus possa habitar em nossa mente, né? Nas nossas práticas, como disse o salmista, guardei, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu continuo. Seria isso como aprender a separar a graça da responsabilidade humana. A graça é o favor imerecido da parte de Deus, que somente Ele pode fazer, e responsabilidade humana é o que podemos e devemos fazer nesse processo. Depois disso, Paulo vai demonstrar sua alegria com a chegada de Tito e com as notícias que ele trazia de que os coríntios tinham se arrependido segundo Deus e não segundo o mundo. Não esqueça, o arrependimento segundo Deus opera a vida, mas segundo o mundo a morte. É o nosso tema. Nós já explicamos que como os coríntios haviam interpretado mal as ações e motivações de Paulo, ele começou a carta com uma explicação de algumas coisas que haviam acontecido desde que os havia visto pela última vez, especialmente as maravilhas do seu ministério na nova aliança. Então aí havia alegria, né? Paulo trouxe aquela palavra porque eles ainda estavam mal instruídos. Ele traz a palavra do evangelho, a palavra da graça, a palavra de libertação, né? Então lá vendo
e alegria pela chegada de Tito. Vamos ver as maravilhas aqui. Como já dissemos, dos versos 2, 14 a 7, 4, estamos vendo a grandeza do mistério apostólico. E enquanto descreve a sua ansiedade com relação à igreja de Corinto e o seu desapontamento por não ter encontrado Tito em Troade, Paulo se aprofundou numa longa reflexão sobre a natureza do seu ministério. Como falamos de vocês, está lá no capítulo 6, 14 a 7, 4, Paulo vai falar da necessidade da separação das influências pagãs que os cercavam. Corinto era uma cidade deveras idólatra, cheia de maus hábitos, mas a igreja nasce, né? Uma vez eu escrevi sobre Roma e botei como o lírio nasce na lama, não é? O evangelho fez nascer uma igreja em Roma, não é? E agora nós estamos aqui em Corinto, não é? E o que acontece? Eles também estavam sob essa influência pagã, distante de Deus, como o mundo está querendo entrar agora, distanciando de Deus, tirando da vida da sociedade, das famílias, a Bíblia, a palavra de Deus, não é? E fazendo com que ideias humanas, ideias satânicas, faça com que o homem viva separado do Criador, como se ele não necessitasse dessa comunhão com Deus. Vamos continuar meditando. A intenção de Paulo era bem simples. Uma vez que temos tais promessas, as promessas do Antigo Testamento, citada em 6:16 a 18, deveríamos, portanto, purificarmos-nos a nós mesmos de todo tipo de contaminação, quer do corpo, quer do espírito. Isso implica um papel ativo e vigoroso que os crentes precisam exercer em sua santificação. Vamos meditar em Filipenses 2, 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então aqui Paulo já está falando uma carta que ele escreveu aos filipenses, chamadas cartas da prisão. Ele já estava preso, e ele cuidava, organizava, cuidava da igreja à distância através de cartas. Continuo. Alguns pecados, como o vício do alcoolismo e a glutonaria, corrompem o nosso corpo, enquanto outras, como a amargura, a inveja, corrompem o nosso espírito, que trata-se de pecado na carne e pecado também no espírito. Ambos precisam ser eliminados por meio de uma purificação. Tanto Paulo recomenda a purificação, como também o aperfeiçoamento da santidade no temor de Deus. Vamos lá, o verso 1. Voltamos a enfatizar que isso exige o papel ativo e vigoroso do crente. Ele precisa entender e saber separar a graça da responsabilidade humana. No presente versículo 1, poderíamos ter isso assim: graça, as promessas de Deus, responsabilidade humana, purificar-se de tudo que contamina o corpo e o espírito e aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Você recebeu a graça, mas você não pode. Eu recebi a graça de Deus, aquela força energizante, não é? Aquela força gratuita que nos salvou. Pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Mas essa graça precisa de ser operada, precisa de quê? Agora vem a sua responsabilidade, a responsabilidade humana. Qual é? É você se purificar, é você viver uma vida diante de Deus, de acordo com a palavra de Deus, com as instruções de Deus. Daí a necessidade de estarmos congregando, ouvindo os pastores, ouvindo através das lives os ensinamentos. Obviamente que a internet é um self-service, tem tudo, mas tem também a palavra de Deus, tem o maná do céu para o teu coração, para te ajudar, para te preparar nesses dias escuros. Vamos lá, contaminar o corpo, né? Vamos lá, o verso 2. Paulo volta a se defender, é um apelo repetido em 6, 12 a 13. Novamente defendendo-se contra aqueles que o acusariam. Paulo afirma um registro irrepreensível do seu ministério. Paulo revelou quão profundamente ele amava a igreja em Corinto.
essa não era uma palavra enganosa, mas da verdade. Está lá no capítulo 6, verso 7. Embora houvesse ainda alguma oposição de falsos apóstolos e talvez de alguns outros na congregação, a atitude geral de Paulo para com a congregação dos coríntios era positiva. E como o nosso tema, né? A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, não é? Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Queridos, aí está uma palavra para nós guardarmos, não é? Porque o remorso, alguém definiu o remorso como um beco sem saída, né? Nós vamos trazer para vocês aqui alguma coisa esclarecendo essas duas palavras. Vamos lá. Os dois sentimentos são marcados por grande tristeza e aflição, porém são completamente diferentes um do outro. O arrependimento que traz alegria, segundo Coríntios 7, 2 a 16. Aqui é o tema todo, tá? Paulo desejava que os coríntios não guardassem nenhuma reserva contra ele. Ele tinha sido acusado de que era falso. Enfim, os inimigos estão sempre querendo desvalorizar a obra de Deus através daqueles que Deus escolhe e coloca à frente do povo. Você precisa buscar o discernimento de Deus. Você só pode julgar as pessoas pelo que eles estão dizendo dentro da palavra. Como os bereanos, eu sempre repito isso, que eu quero que todos os crentes que me ouvem sejam bereanos. Examine, será que o que o pastor Gênesis está ensinando é a verdade? É isso que Deus quer para as nossas vidas? Você tem a Bíblia na tua mão, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nesse texto, procurou retirar qualquer impressão incorreta a seu respeito que pudesse ter surgido no coração deles quando os repreendeu, ou pelas insinuações maliciosas daqueles que procuravam depreciá-lo ao fim de se exaltarem. Você veja que quando alguém deprecia uma pessoa, ela quer se exaltar, ela se julga melhor. Isso é muito ruim. Amém? Vamos lá. Paulo agora do verso 2 ao 4, ele vai fazer um pedido de acolhimento. A primeira palavra foi pedir que o acolhessem no coração e prosseguiu fazendo referência à sua atitude quando esteve entre eles. Naquela oportunidade, Paulo não tratou ninguém com injustiça, nem corrompeu ou explorou alguém. Não obstante as acusações dos seus críticos, ele não se provocou o mal e não se aproveitou financeiramente de pessoa alguma. Ele tomava muito cuidado, porque as acusações é sempre que eles estão explorando, querendo o seu dinheiro e coisa assim, né? Quanta diferença dos que hoje se chama apóstolos e que exploram os crentes incautos, né? Pedindo, nós estamos aqui para servir. Obviamente que digno é o obreiro do seu salário, mas uma coisa é você fazer a sua manutenção e outra coisa é você explorar. Mas ao expressar-se dessa maneira, o apóstolo não tinha intenção de condená-los. Já lhes havia garantido que a sua profunda afeição por eles era até a morte. O amor, o carinho que Paulo tinha, não só sobre a igreja de Corinto, todas as igrejas que ele ministrava. Devido a isso, é que lhes falava com franqueza e se gloriava deles na presença dos outros. A despeito do ataque desferido pelo ofensor, não é? Paulo ainda cria na lealdade dos coríntios. A expressão sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação, 7,4, reflete o grande alívio que teve quando chegaram ao seu conhecimento as providências tomadas pelos coríntios em obediência às exigências feitas em sua carta severa. Ele escreveu uma carta cobrando, mas às vezes o pastor tem que ser severo, ele tem que ser objetivo, obviamente com amor, obviamente com a palavra, com a instrução, não é? Com uma doutrina bíblica, mostrando que ele está querendo instruir você para caminhar na verdade, para ter uma vida de santidade, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos lá. A tristeza, segundo Deus, alegra. Nós vamos até o 11. Nesses versículos, Paulo retomou o relato de suas viagens, que havia interrompido em 2 Coríntios 12, 2, 13. Não tive descanso no meu espírito, ele vai falar lá atrás, né? Porque não achei ali o meu irmão Tito,
mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia, para falar acerca do ministério e do ministro. E completou o relato das viagens no restante do capítulo 7. Ele saiu de Éfeso e viajou para Troade, a fim de se encontrar com Tito. Ali, a porta se lhe abriu, mas por não ter tranquilidade de espírito necessária, devido à ausência de Tito, partiu para a Macedônia. Vamos lá. A situação do apóstolo, está lá no 7,5. Além de continuar preocupado, Paulo foi perseguido e atribulado. Por fora sofria o ataque impiedoso dos inimigos, que podia incluir as disputas com os incrédulos. Lá em Atos 17, 5 a 14, ele dá essa explicação, né? E com adversários crentes da Macedônia, está lá em Filipenses 3, 2. Por dentro havia temores, certamente por causa da preocupação que os coríntios não tivessem reagido de modo positivo diante da carta severa. Tinha essa preocupação. Vamos para o comentário B. B, alegria do apóstolo, lá no 7, 6 a 9. Quem conforta é Deus, ao trazer força e alegria ao abatido. Ele fê-lo mediante a chegada de Tito e por meio da notícia de que os coríntios haviam reagido bem àquela carta e que tinham por Paulo grande admiração. Além desses motivos citados, a alegria de Paulo era devida ao fato de os coríntios terem sido contristados para arrependimento. A tristeza provocada por aquela carta durou pouco. Logo foram confortados. A tristeza por terem tolerado o pecado lhes encheu o coração de angústia. Era tristeza segundo Deus, cujo efeito produzido foi o arrependimento. Por isso, o pecado não lhes trouxe maior dano. Está lá no 7, 8 a 9. Né? Vamos para a letra C. O contraste entre as duas tristezas. Aqui está o 7, do 10 a 11. Paulo estabeleceu o contraste entre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo, que é o remorso. Vamos aprender isso aqui. Em Samuel 12, 13, nós vamos ver aqui. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Ele vai escrever o Salmo 51. Davi pecou, nós conhecemos a história, não é? Mas ele se arrependeu, chorou, né? Caiu como se fosse assim, ele estava anestesiado com o pecado, anestesia as pessoas, ela entra nele, fica nele, mas então aquela palavra forte de Natã, ela veio e impactou o rei, mas ele reconheceu porque ele era um homem de Deus. Não é isso? Então está aqui, né? Mostrando o que é a tristeza segundo Deus. Ela traz o arrependimento. Nós podemos ver também no caso de Pedro, está lá em Marcos 14, verso 7, 2. E o galo cantou segunda vez e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Retirou-se ali e chorou. É isso aí, queridos. Uma palavra, às vezes, que vem, obviamente que o profeta, o pastor, o obreiro, a obreira que for trazer à luz alguma coisa que a pessoa está fazendo errado, que precisa de se arrepender, tem que fazer com amor e mostrar o quanto essa pessoa é amada, o sacrifício que Jesus fez por ele. Isso é muito importante. Agora, vamos pensar na segunda, que conduz ao remorso e à morte. Nós sabemos que a tristeza segundo o mundo faz isso. Vamos lá, vamos trazer à memória aqui Esaú. Esaú tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contamine. Agora vem aqui: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabes que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. O outro que nós temos para a tristeza segundo o mundo, ou o remorso que leva à morte, nós temos o caso de Judas, né? Judas Iscariotes, está lá em Mateus 27, 3 a 5. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, quer dizer, ele
vendo que Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. A tristeza, segundo o mundo, produz a morte, porque é um beco sem saída. Amém, queridos? A tristeza, segundo Deus, quebranta, né? O 7, 12 a 16. Primeiro, a tristeza, o remorso do mundo não produz mudança verdadeira, mas arrependimento produz. Por quê? Por que o arrependimento produz? Remorso é tristeza pelas consequências de um pecado, mas não pelo pecado em si. Se não houver consequências, não haverá tristeza. Não existe tristeza pelo que o pecado é em si, por ele afligir o coração de Deus e profanar o nosso relacionamento com ele. É isso que tem que parar. Você vai entristecer o Espírito Santo e não entristeçais o Espírito Santo, com o qual está selado para o dia da redenção. O Espírito Santo mora em você, mas ele não vai compartilhar do teu pecado. Imagine, se você se lançar para o pecado, se lançar para os desejos da carne, o Espírito Santo vai te deixar. Não é isso? Porque quando Davi pecou, a primeira coisa que ele pediu a Deus, né, que não tirasse dele o Espírito Santo, cria em mim um espírito reto e não retire de mim o teu Espírito Santo. Se o Espírito Santo for tirado de você, você fica vazio, você fica sem força, você fica sem condições de caminhar como deve ser o cristão. O foco da dor, do remorso é todo horizontal. Horizontal é as coisas que só está vendo ao nosso lado, né? Do mundo, horizontal do mundo, e nem um pouco vertical. Vertical é aquilo que te liga você a Deus, né? Então é por isso, interessado no modo como o pecado afeta nosso relacionamento com Deus. Portanto, assim que as consequências passam, o comportamento ruim ressurge. É aquele remorso, mas e tal, mas volta a fazê-lo porque não se arrependeu. A palavra arrependimento, da língua grega metanoi, quer dizer mudar de direção. Você ia na direção errada, mas você se arrependeu, muda de direção. Amém, queridos? O coração não ficou enojado com o pecado em si, então o pecado continua enraizado nele. Segundo a tristeza do mundo, gera remorso, mas o arrependimento afasta todo e qualquer remorso quanto ao passado. Por quê? Porque o arrependimento genuíno se concentra em um único resultado permanente e real do pecado: a perda, afastamento, a ruptura da proximidade do Senhor. O arrependimento sempre nos capacita a aceitar e deixar para trás o que aconteceu. Vamos fazer uma reflexão sobre a culpa e a dor. Porque a culpa é aquilo que você está sentindo, aquilo está em você dizendo: eu sou culpado, não é? Então é aquilo que vai trabalhar. Vamos aprender aqui. Como o corpo físico fala conosco na linguagem da dor, quando há uma doença, um reumatismo, alguma coisa, o corpo logo fala, mostra uma dor, que a dor é um sinalizador que alguma coisa não vai bem. Para que cuidemos da parte machucada, a alma fala conosco na linguagem da culpa, para que tomemos as medidas necessárias visando a cura. Não é isso? Porque aí Deus vai começar a trabalhar. Por isso que a Bíblia diz: se o teu coração não te condena, esteja em paz com Deus. Mas o coração não é esse músculo que está aqui, não. O teu coração é a sua mente, é o seu sentimento, é a tua vontade, é os teus pensamentos. Esse conglomerado aí é que a Bíblia chama de coração. Por isso que lá em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, quer dizer, da forma do mundo, dos ensinamentos do mundo. Cada dia esse mundo se ausenta mais de Deus. Coisa tremenda que a gente ouve cada dia, as autoridades implantando coisas que separa o cidadão, que destrói as famílias, que separa as pessoas de Deus. Mas o mundo jaz no maligno, querido. Mas nós somos de Deus, né? Vamos lá, a diferença, né? O objetivo dos dois casos é restaurar a saúde, amém? Vamos lá, a diferença entre remorso e arrependimento. Logo após, vemos Judas com tanto remorso que se suicidou. Está lá em
Agora, em Mateus 26, 69 e 75, nós vamos ver Pedro. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Pedro nega a Cristo 3 vezes e arrepende-se. Coisa séria, né? Mas lá em Mateus 27, 3 a 5, Judas, que traiu, né? Ele não houve nele o arrependimento. Judas, após entregar a Cristo, sentiu remorso, devolveu as moedas, suicidou-se. Vemos aqui 2 exemplos, um de vida e outro de morte. Remorso traz uma tristeza tão profunda que toma conta da alma e leva à morte, à separação de Deus, ao suicídio. O Espírito Santo de Deus não age no remorso. O arrependimento é a decisão de não cair novamente, é chorar com sinceridade diante de Deus, pedindo perdão. Então o Espírito Santo atua em nós, nos fazendo enxergar o mal, não é, que causamos a Deus. É um sentimento que o Espírito Santo de Deus coloca em nós. Ele nos leva à vida, vida com Deus. É uma tristeza que é transformada em alegria pelo perdão de Deus. Há uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. Aí voltando, vejam que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês que dedicação, que ansiedade para estarem isentos da culpa, né? Que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Né? Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito, é que cita Paulo em 2 Coríntios 7:11. No versículo que tomei como texto, fala de 2 classes de tristezas causadas pelo pecado. Amém? Uma obra, arrependimento para a salvação, e outra para a morte. Paulo alude ao que se costuma chamar as 2 classes de arrependimento, e este é o tema que nós falamos. Aqui o apóstolo segurou aos Coríntios, ao escrever a sua primeira epístola, teve em vista salientar o zelo dos coríntios por ele, e não simplesmente a disciplina ao malfeitor, nem o trato com que a pessoa que sofreu o agravo. Naquela carta, Paulo os estimulou a agir segundo a sua orientação no que fizeram. Isto era demonstração de um espírito quebrantado e de terem renovado o seu respeito pelo apóstolo. Tudo o que aconteceu lhes trouxe conforto ao coração. Ressaltamos que 2 Coríntios foi escrita para expressar carinho e gratidão pelo arrependimento que houve em Corinto e encorajar uma maior lealdade a Paulo como apóstolo de Cristo. Também se alegrava pelo contentamento de Tito, a quem trataram com simpatia, de modo que agora o seu coração se inclinava para eles. A maneira com que o apóstolo se gloriou dos coríntios diante de Tito e a sua exultação, quer dizer, o júbilo com o relatório do companheiro foram sinceros. Ao encerrar o assunto, Paulo confirmou-lhes a alegria de poder continuar a confiar na igreja. Isso é muito interessante, todo esse trabalho para tirar aquela dificuldade que surgiu. Ele teve que escrever uma carta um tanto rígida, forte para eles, não é? Mas assim mesmo o Espírito de Deus trabalhou, que aquela tristeza deles foi segundo Deus para a salvação. Agora eu concluo. Muitas vezes Deus permite que passamos por situações que nos entristecem.
Mas ele não tem o objetivo de nos manter tristes diante de uma tribulação ou provação. Deus quer fortalecer nossa fé e levar-nos uma vida mais pura e consagrada. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Como nós precisamos de saber enfrentar a adversidade, a luta, as provas, as perseguições, as difamações. Vamos ficar na nossa posição, não deixando de falar a palavra de Deus, que é aquela que de fato mostra o que é a verdade. Amém, querido? Jesus nos diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João 16, 33. Somos constantemente atribulados com lutas por fora, temores por dentro. E o nosso Deus, que nos conforta, que conforta os abatidos, coloca em nosso caminho pessoas especiais para nos consolar. Paulo e Tito foram estas pessoas na vida dos coríntios, e por algum momento eles não souberam reconhecer isso. Precisamos, no entanto, ser humildes de espírito para reconhecer as nossas faltas e a nossa total necessidade do auxílio divino. Aí eu vou sempre me lembrar daquela citação de Davi lá no Salmo 19, versículo 12, O que ele disse nesse Salmo? Esse Salmo nós precisamos de ter ele em mente, queridos, porque às vezes nós nos distraímos, E esquecemos que somos falhos. Mas olha o que Paulo nos dá aqui, eu quero ler para não falhar. 12 diz assim: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Busque Deus, às vezes você não está enxergando, você só enxerga as falhas e as perseguições, mas procura ver em que você contribuiu também para que aquilo acontecesse, tá certo? Por vezes acabamos caindo no perigo da autodefesa e demonstramos espírito inquieto quando contrariados. Criamos nossos próprios mecanismos de defesa e nos armamos de todos eles para ignorar a voz de Deus através de sua palavra ou de instrumento humano. Atentemos para a trajetória de Israel, de quantas e quantas vezes Deus usou os seus profetas para alertá-los, corrigi-los, e de quanto sofrimento poderia ter sido evitado se tão somente o povo tivesse dado ouvido às palavras inspiradas, e de como o povo gozava de período de paz e alegria quando era obediente. O Espírito Santo deseja reafirmar o primeiro amor todos os dias em nossos corações. E pode ser que para isto ele tenha que nos orientar através de instrumentos escolhidos. E eu termino aqui, que ele nos conceda um coração humilde e sempre disposto a ouvir a sua voz, discerni-la e obedecê-la. Amém, queridos? Assim nós encerramos o capítulo 7 de 2 Coríntios, e agora nós vamos chamar o nosso hino de número 137 do cantor. Amém? Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim.
Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém. Glória a Deus. Enquanto Salvador, teu livro eu ler. Amém, queridos? Daqui vem todas as nossas instruções. Vamos conhecer agora os nossos aniversariantes. Amém? Você que fez aniversário esta semana, meus parabéns, receba os parabéns do nosso ministério, da nossa escola. Que Deus te abençoe e multiplique os seus anos, sobretudo na presença do Senhor. Amém? Vamos agora citar o versículo do aniversariante. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. Amém, querido? Nós agora vamos estar orando para um encerramento. Amém? E quero lembrar você que hoje ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia. Não se esqueça disso. Amém, querido? E às 18 horas nós vamos ter hoje o nosso culto de Santa Ceia. Amém? E 18 horas nós estaremos fazendo o nosso culto público da nossa sede. Deus abençoe vocês e oremos. E agora, às 18 horas, voltamos com o nosso culto para o seu engrandecimento. Mas não esqueça, não deixe de frequentar a sua igreja, não é? Porque o culto presencial é a participação sua na adoração a Deus pessoalmente. Amém? Não deixe de estar presente. Oremos. Pai Celeste, nós te agradecemos por esta escola. Abençoe todos que estiveram comigo assistindo, Pai. Aqueles que colocaram um pedido de oração, eu já estou entregando nas tuas mãos, Pai, que sejam as tuas mãos sobre eles, sejam as tuas mãos para abençoá-lo, curá-lo e socorrê-lo. Ó Pai Santo, abençoe todos que assistiram essa aula e aqueles que irão assistir depois, através dos grupos, eu estou já entregando em tuas mãos. Também oro agora pelos aniversariantes, abençoa eles, Pai, multiplica os seus anos e que em todos os anos eles tenham suas vidas pautadas, dirigidas pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Assim oro agradecido, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.